tipo de metodologia, essa pesquisa fundamenta-se com um estudo desenvolvido de pesquisa exclusivamente bibliográfica documental, tendo como base de consulta Cielo, Rede Lilacs e outros materiais publicados na internet. Como base de consulta local, obtive a biblioteca Dom João Batista da Faculdade de São Lucas, Porto. O autor Furaster faz menção e cita como a pesquisa bibliográfica por basear fundamentalmente no manuseio de obras literárias, quer impressas, quer capturadas via internet, sendo essa última a mais largamente utilizada. Também utilizamos como método de pesquisa o tipo exploratório descritivo, onde o autor Gil faz menção e conceitua que proporciona maior familiaridade com o problema, descrevendo assim as características deste fenômeno, no caso, o infarto agudo do miocárdio. Observou-se durante nossa pesquisa que este assunto de desenvolvimento do trabalho encontra-se ainda escasso ou incipiente, mas nós buscamos aprofundar e para proporcionar uma ajuda nos estudos, tanto a níveis nacionais, buscando sanar as necessidades da população brasileira, bem como a rondoniense, que ultimamente está sendo adepta ao serviço de cardiologia. A nossa revisão de literatura começa trazendo a anatomia e da fisiologia cardíaca, como principal órgão, o coração. E os autores Melk e Barr, eles fazem a menção da anatomia do coração como um músculo, uma víscera cardíaca oca, localizada no meio do tórax, mais precisamente no mediastino, repousando sobre o diafragma. E o bombeamento do sangue acontece pela contração do miocárdio, da qual chamamos de sístole, e do relaxamento do miocárdio, da qual chamamos de diástole. Outros autores, como Guyton e Hall, também descrevem detalhadamente todo o processo fisiológico que nós chamamos de pequena e grande circulação, ao falar que grandes vasos adentram o ato direito, forçando assim o bombeamento do sangue, passando pelo ventrículo, pela válvula tricúspide, enchendo dessa maneira o ventrículo direito, passando logo após pela válvula pulmonar, que vai irrigar a artéria pulmonar. Dessa vai para os pulmões e definitivamente por outras veias, as grandes veias entram no átrio esquerdo, participando pelo mesmo processo da contração do átrio esquerdo, passando pela válvula mitral e assim o ventrículo esquerdo é formado, irrigado pelo sangue. Por fim, irriga a artéria aorta através da válvula aórtica e essa irriga toda a nossa circulação do sistema. Partindo do pressuposto da parte fisiológica, entramos na parte patológica, em que os autores Silva e Marx destacam o infarto agudo do miocárdio, classificando como fluxo sanguíneo, ocorre quando o fluxo sanguíneo coronariano diminui abruptamente após a oclusão trombótica de uma artéria coronária previamente estreitada por aterosclerose, que interrompe o fluxo sanguíneo e leva a um desequilíbrio entre fornecimento e a demanda de oxigênio. E se esse desequilíbrio for grave e persistente, leva assim à necrose do miocárdio. Outros autores, como Somporo e Pimenta, falam também sobre a importância do atendimento inicial e imediato desse tipo de cliente, pelo fato da ocorrência nas primeiras horas ocorrer o maior risco de morte, e a existência de enfermagem está ligada diretamente com esse tipo de paciente. Na parte que compõe o quadro clínico dessa patologia, que é o infarto agudo do miocárdio, destaque para os autores Santos e Coutinho, que fala da característica maior desse paciente, que é a dor persistente que ele apresenta, principalmente nas regiões substernal, epigástrica, abdominal alta, precordial, e irradiando assim para a mandíbula, ombro, braços e mão esquerdos. É importante falar também que os autores Silva e Marx, eles salientam que às vezes a gente acredita que a dor seja a queixa mais frequente, mas nem sempre ela está ligada ao infarto agudo do miocárdio. Outros sintomas também são relatados durante a pesquisa, como náuseas, sudorese intensa, entre outros. O diagnóstico dessa patologia infarto agudo do miocárdio
Mundial de Saúde, recomendada assim, como 3 dos critérios adotados agora, 2 no mínimo para definir o infarto agudo do miocárdio. A avaliação inicial do que o paciente refere desconforto precordial, também a alterações do traçado seriados do eletrocardiograma e a queda ou aumento dos marcadores cardíacos sérios, das enzimas cardíacas, no caso. O eletrocardiograma é tratado pelo autor Castro como um exame complementar e muito rico, porque ele ajuda tanto o cardiologista como o internista, que é o paciente, porque ele pode fazer tanto uma avaliação imediata como tardia, de acordo com o traçado. Os marcadores séricos cardíacos têm principalmente a creatinina fosfoquinase, a CK total, que nós falamos. Mas mais específica que ela é a CK-MB, que ela é específica do músculo cardíaco, assim como as troponinas, que depois de uma reunião de um comitê internacional resolveu incorporar elas também para a avaliação do infarto agudo do miocárdio, formando assim uma tríade e se fundamentando para diagnosticar o infarto agudo do miocárdio. A terapêutica farmacológica recomendada serve tanto para evitar a necrose, a extensão da necrose do músculo, para evitar a arritmia, evitar a isquemia cardíaca, dando assim uma qualidade de vida e uma sobrevida para esse paciente. Faz-se necessário, então, adotar uma farmacologia mais adequada e ideal, tendo composição de agentes antitrombóticos, beta-bloqueadores, inibidores da enzima conversora da angiotensina, a ECA, nitratos, bloqueadores de canais de cálcio, que a maioria das vezes dão um suporte de oxigênio, são vasodilatadores, dando uma permeabilidade às artérias coronarianas. Chegando ao ápice da nossa pesquisa, onde trata dos diagnósticos de enfermagem, em 1982 foi criada a Associação Norte-Americana de Diagnóstico de Enfermagem, cuja finalidade principal era classificar os diagnósticos de enfermagem. Mas só então, na 9ª Conferência de Enfermagem, em 1990, pôde trazer um conceito fundamental dos diagnósticos de enfermagem, que segue: o diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da família ou da comunidade aos problemas de saúde, processos vitais, reais ou potenciais. No caso da nossa pesquisa, nós vamos fazer de forma potencial, esperando assim as respostas do paciente mediante as pesquisas da literatura. Conforme a literatura, a taxonomia da Nanda implica um arranjo sistemático de fenômenos de enfermagem relacionados em grupos e baseado nas características que esses fenômenos possuem em comum. Chegamos então à parte dos resultados encontrados que nós vamos discutir a seguir. Nós caminhamos no curso de enfermagem e encontramos na parte de estágio supervisionado, muitas das vezes, a etapa de processo de enfermagem não sendo concluída, faltando assim a etapa de diagnóstico de enfermagem, a qual consideramos uma etapa muito importante. Então, a partir dos principais diagnósticos encontrados em diversas literaturas, que abrange aquele que é admitido no setor hospitalar e a sua durabilidade na internação com a possível alta, avaliamos também o paciente admitido em unidade de terapia intensiva, identificamos os diagnósticos mais frequentes. Esperamos o quê? Atender esse paciente, sabemos da hospitalização imediata e da assistência imediata que esse paciente precisa. A análise e síntese dos dados para formular o diagnóstico de enfermagem foram feitas pelo próprio pesquisador, especificando o processo de enfermagem nos diagnósticos propostos que serão descritos a seguir. Na formulação do quadro, nós dividimos em 2 partes. Nessa primeira taxa, nós temos a composição de 10 diagnósticos. A perfusão tisular ineficaz cardiopulmonar está relacionada e caracteriza esse tipo de cliente porque tem comprometimento do suporte de oxigenação capilar, trazendo assim, formando a perfusão tisular ineficaz cardiopulmonar que esse paciente apresenta. A integridade da pele prejudicada, conceituada pelo Nanda como a descontinuidade da pele, ela é característica desse cliente pelo fato da abordagem dele ao chegar no hospital e procedimentos invasivos, até mesmo na monitorização dele, e a restrição no leito, quando pode ter lesões cutâneas na pele.
A ansiedade ela é tratada como a apreensão que o paciente apresenta e a intranquilidade que ele demonstra. E é característico a esse paciente porque ele é um paciente que ele não sabe, ele não prevê o que vai acontecer com ele e nem os procedimentos pelos quais ele possa passar. Conhecimento deficiente, ele é abordado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e aconselha a todo paciente saber a sua patologia, ajuda na reabilitação. Então, quando o conhecimento cognitivo desse paciente é deficiente, é a característica do diagnóstico que nós acabamos de falar. Intolerância à atividade é a limitação do paciente à atividade física que ele vai se comprometer. Por quê? Pelo fato da falta do poste de oxigênio, pelo medo dele, da dor prepodial que ele sente, então ele se limita a realizar algum tipo de atividade. Risco para débito cardíaco diminuído é quando falamos anteriormente pelo autor Guyton da parte da grande e da pequena circulação, que ela vai ficar comprometida, forçando assim partes do coração, como o ventrículo esquerdo principalmente. Então o risco para o débito cardíaco diminuído está relacionado ao fluxo sanguíneo, que também está diminuído. Risco para infecção é o fato desse tipo de cliente se submeter a procedimentos invasivos e até mesmo a mudança de ambiente, de casa para o ambiente hospitalar, ficando assim exposto a qualquer tipo de infecção. Risco para o volume de líquido desequilibrado. Este diagnóstico está correlacionado com o risco para débito cardíaco diminuído, porque nós